Samir, grande teólogo, pastor, líder, homem de fé, vai estar conosco. Hoje de manhã tivemos uma manhã tremenda, glória a Deus. E agora à noite, com certeza temos, porque a unção de Deus está neste lugar, né? E o Samir vai poder estar dividindo o que Deus tem falado com ele, as experiências que Deus tem dado para ele, as revelações que o Espírito Santo tem levado ele a ter. Isso é muito bom. Vamos levantar as mãos, abençoá-lo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Samir, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor. Que tu possas, Pai, estar falando, Senhor, plenamente através do teu Filho, Senhor, e alcançando corações sedentos, Senhor. Sedentos pela tua verdade, pelo teu amor, pelo teu toque, pela tua direção. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos, Senhor, mais perto do teu coração, Senhor. Leva-nos mais perto do teu coração, Pai. Queremos estar mais perto de ti, do teu coração, para podermos usufruir do melhor, Senhor, do melhor do que se chama realmente vida. Vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, amém, Pai. Graça e paz, irmãos. A nossa vida é do Mestre, não é verdade? Eu adoro essa canção. Adoro afirmar isso, de que a minha vida é do Mestre, porque realmente Jesus é o nosso Mestre, é o Mestre dos Mestres, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém? Convido a igreja a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 7 a 16. Amém, igreja? Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Vamos ler alternadamente. Diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Podeis vos assentar. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, que Tu nos ensines, Pai, mais uma vez, da Tua palavra, do Teu ser, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, plenos de Ti, Senhor, plenos da Tua palavra. E que tudo seja, Senhor, para a honra, glória e crescimento do Teu nome, Senhor. Assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há 25 anos atrás, eu estava numa cadeira de faculdade de engenharia. E lá
dentre outras matérias, tinham duas me chamaram a atenção no período básico. Uma delas era estática, né? Na estática, né, que é um ramo da física, você estuda forças que se somam de tal maneira que as coisas fiquem paradas. Isso é a estática, né? E a estática, ela é usada para engenharia civil, para construir prédios, para construir viadutos. Por quê? Tudo tem que ficar ali parado. Obviamente que algum movimento é concedido àquela estrutura pesada para que ela não se rompa, mas a tônica de uma estrutura como essa é ela ser estática, né? A idolatria, ela é estática, né? Um santo feito de barro, de gesso, ele é estático. Ele não tem nenhum movimento, nenhum pensamento, nenhuma ação, é amorfo, é inerte, não tem vida. Nada coopera para que aquilo gere vida ou produza qualquer coisa que seja. A vida que Deus nos propõe, ela é dinâmica. E essa era outra matéria que eu tinha lá, né? Onde nós estudarmos os fluidos, os movimentos, uma coisa mais dinâmica, uma coisa que tinha movimento, que tinha vida. E a gente conseguia ver naquelas equações a vida, né? E a vida que Deus nos propõe é uma vida dinâmica, ela não é uma vida estática. Dinâmica em todos os sentidos, em todos os sentidos. O tema do mês é crescer é possível e necessário. Essa é uma afirmação dinâmica, porque crescer é uma coisa dinâmica. Apesar da nossa humanidade, crescer é possível. Apesar da nossa humanidade, crescer é possível. E necessário, porque é a vontade de Deus que nós cresçamos. É a vontade de Deus. Deus não quer que nós fiquemos estáticos. E todos nós temos tendência a ficar estáticos, de alguma maneira ou de outra. Esse tema, crescer é possível e necessário, nos remete a uma lição muito básica do cristianismo, que é a lição da cruz. Essa é a lição mais básica do cristianismo. Entender, compreender, discernir e viver a lição da cruz. Porque é a maior lição de amor. É a maior lição de amor. Crescer tem a ver com a lição da cruz. Tem a ver com isso. Esse é um dos temas que surge diretamente desse tema, a lição da cruz. E aí eu fiquei muito satisfeito, né, em ver a minha irmã citar Gálatas 2:20, né, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Que coisa linda que o Espírito Santo nos revelou através de Paulo, né? Gálatas 2:20, sobre isso, né? E nos fala, logo antes disso, nos fala que nós temos que viver a nossa cruz também. A gente não, muitas vezes, pensa na cruz de Cristo, né? Mas Cristo também nos ensinou, se tu queres ser meu discípulo, toma a tua cruz e segue-me, né? Que cruz é essa? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. As pessoas pensam e debatem, né, tanto cientificamente quanto a nível mesmo leigo, sobre a tensão entre o criacionismo e o evolucionismo, né? Falam sobre isso. E o que isso tem a ver também, né, com o crescer? Porque os evolucionistas acham que tudo pode crescer desordenadamente, né? Qualquer coisa que você bote na natureza, ela pode, ao longo de anos ou milhares de anos, centenas de milhares de anos, ela pode ir crescendo e se tornar algo estruturado. Mas a própria ciência nega isso, né? Que é um ramo que se chama entropia. A entropia diz que tudo tende ao menor nível de energia. Se você construir um prédio, depois de centenas de anos, qual é a tendência desse prédio? Desabar. Ele vai para o menor nível de energia, e não o contrário. Não é o contrário. E assim somos nós também, quando não crescemos, meu irmão.
tudo tende a se tornar menos, não mais. Só através da vida de Cristo, o Espírito Santo vivificando a nossa vida, é que nós podemos também vivê-la em plenitude. Amém, igreja? Amém. E é essa criação, né? É exatamente o que o criacionismo se opõe ao evolucionismo nesse sentido, né? Foi um criador, foi alguém, foi uma pessoa, né, que de maneira própria, voluntária, ela foi lá e criou tudo que existe no mundo, inclusive o ser humano. Foi Deus que criou, né? Não foi um acaso, não foi uma sopa de um lago de moléculas que foi ao longo dos anos evoluindo, não foi isso, né? Isso também tem a ver com crescer, né? E o crescer exige de nós posicionamento. Um posicionamento para entender isso, para aceitar isso e viver isso em todos os níveis da nossa vida. Esse texto fala sobre isso. Fala sobre isso. Por quê? Porque ele fala de dons. Os primeiros versos falam sobre dons. Dons que vêm do alto. Não vêm de qualquer lugar, vêm do alto. Vêm do local onde o Deus está, acima dos céus. Acima dos céus, e céus no plural. Nós estamos aqui na terra, quando nós olhamos para cima, nós vemos o céu. Mas quando nós estamos aonde os aviadores chegam e nós olhamos para cima, nós olhamos o céu também. Então são vários céus, né? Os céus dos céus dos céus, ali está o Criador. Ali está Deus, acima de nós, em todos os sentidos. E isso requer de nós um posicionamento. E no versículo 4:12 deste texto, fala o seguinte, que esses dons são com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. É para isso. É para isso que servem os dons. Especificamente para isso. Até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé. A unidade da fé. Esse é um primeiro ponto. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura de Cristo. São esses 4 pontos. A unidade da fé, que está bem descrita nos versículos de 1 a 6, né, que daqui a pouco eu vou ler, ela é tremenda. Ela nos desafia sobre exatamente nós sermos uma unidade na diversidade. Todos nós somos pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes. Cada um de nós tem as suas idiosincrasias, os nossos costumes, as nossas heranças que nós trouxemos da nossa família. Enfim, não importa, somos pessoas diferentes, somos projetos únicos de Deus, e é bom que assim seja. Mas há um desafio, que é que sejamos unidade na diversidade. Unidade. Esse é o desafio. É o primeiro desafio. E essa unidade, ela passa pela fé. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. São 2 coisas que nós precisamos ter. Existe também a perfeita varonilidade, que também as Escrituras nos ensinam isso. Sermos varões e varoas perfeitas. E isso, de certa maneira, é pessoal. E, num último tópico, também fala sobre a medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe uma medida, uma referência, irmãos. A medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? Talvez, de uma maneira um pouco, digamos assim, inicial, nós venhamos a pensar que quer dizer que cada um de nós tem que ter a mesma estatura de Cristo. Não é isso. Seria muito para nós. Seria muito. Seria muito cada um de nós. Embora sejamos imitadores de Cristo, mas seria muito para nós chegarmos realmente na estatura de Cristo. Mas essa palavra nos ensina que é o corpo.
É o corpo que chega à verdadeira estatura da plenitude de Cristo. É o corpo. Somos todos nós juntos. É essa soma de dons distribuídos entre nós que chegam, que podem chegar, que chegam à estatura da plenitude de Cristo. Se Jesus é a cabeça, como o texto diz, né? É a cabeça, nós somos o corpo. E esse corpo, ele sofre vários processos, como o corpo natural. Não é assim? Sofre vários processos. E nesse processo, nesse mover, nessa dinâmica, nós somos igreja. Mas não a igreja como catedral, como uma coisa estática, mas um corpo que se move em direção à vontade de Deus. E essa estatura, essa estatura da plenitude, quer dizer que não é só a estatura do corpo, mas a estatura de todo o corpo, até da cabeça, que é Cristo. Essa é a estatura. Se nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, a estatura é aqui, é onde se mede realmente a estatura. Essa é a estatura que a igreja deve ter. E ela é feita, ela é construída, ela é forjada na diversidade que nós somos. Cada um de nós é uma criação especial de Deus. E isso nós temos que tomar posse, meus irmãos. Nós somos, cada um de nós, um projeto único. Ninguém canta igual ao outro. Ninguém escreve igual ao outro, ninguém ora igual ao outro. Somos todos diferentes. E é exatamente essa multiforme variedade, onde se expressa a multiforme graça de Deus, é que nos faz ser corpo. Para o quê? Para desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diz assim o verso 15. Segundo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Eu gosto muito desse termo, né? Seguindo a verdade em amor. É uma expressão dinâmica. Né? A gente seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em todas as áreas, em todas as ciências, em tudo que o seu coração arder, que Deus colocar você, quer seja literatura, artesanato, o que quer que seja que Deus toque e mova o seu coração para fazer, isso é graça e é dom de Deus. É aí que nós devemos estar, nesse mover. E a cabeça, que comanda o corpo está lá. Né? E o mundo não quer que nós nos unamos a ela. Essa cabeça que resolveram colocar espinhos. Obviamente que isso tem um sentido de zombar daquele que era rei, com uma coroa de espinhos. Mas também tem a profundidade de dizer, os pensamentos que saíam daquela cabeça tinham que ser afogados por aqueles espinhos. Porque eram pensamentos de vida e não de morte. Então, queriam também afogar com espinho os pensamentos que saíam daquela cabeça. Mas Deus não deixou que assim acontecesse. Aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas palavras que saíam da mente de Cristo, hoje elas nos alcançam através da lição da cruz. Queriam também que essa cabeça ficasse abaixo de títulos que zombavam dele, que era rei dos judeus em 3 idiomas. Mas aprove a Deus que aquela inscrição que a princípio fazia com que os transeuntes zombassem de Cristo crucificado, na verdade ela era uma mensagem para os povos que passavam, povos de todas as nações que passavam ali, e que notadamente falavam o grego, o aramaico e o hebraico. Né? Falavam essas línguas. E eles podiam dizer, olhar e ver, o rei dos judeus. É assim que Deus opera na cruz. E através desse corpo, bem ajustado, consolidado por juntas,
Eu acho muito bacana também essa passagem que fala de juntas. Muitas vezes nós somos juntas na igreja. Muitas vezes há conflito entre irmãos. E aí um de nós é levantado para ser junta. Aquele que junta. Como os meniscos juntam os ossos do joelho. No vale de ossos secos, quando Deus levou Daniel pela mão para ele profetizar, o que aconteceu? Ezequiel levou Ezequiel no vale de ossos secos. O que Deus disse para ele fazer? Profetiza sobre esse vale de ossos secos. E aí cada osso se juntou ao seu osso. Não é se juntou a um outro osso. Cada osso se juntou ao que era. E foi formando juntas, e foi formando carne, e foi se formando o verdadeiro exército novamente. É junta. Nós precisamos estar juntos. Esse amálgama, essa coisa que junta a gente para a edificação de si mesmo em amor. Esse si mesmo não é cada um de nós, é o corpo que todos nós somos. Para a edificação da igreja em si mesma. Não é para a edificação de nós mesmos. O crescimento nosso, gente, o crescimento individual para nada serve se não for para ser compartilhado. Amém. Não serve para nada. Imagine você estudar, saber a Bíblia de cor e salteado, saber tudo. Deus revelar todos os mistérios dele para você, mas você está em casa. Não está compartilhando com os irmãos, não serve de nada. É uma coisa que não serve para nada. Do que adianta você tocar um instrumento, você saber cantar, se você está na sua casa e não toca, e não canta, e não vem para os ensaios, não vem para nada, não serve de nada. É preciso que haja movimento, é preciso que haja desenvoltura, é preciso que haja mover. E aí Deus se move e produz crescimento. Produz crescimento. A cabeça foi colocada entre espinhos, foi colocada abaixo de títulos, dizeres. E é muito bom também nós pensarmos, né, diante dessa imagem do Cristo crucificado, na nossa crucificação, gente. É uma coisa que poucos cristãos pensam. Na nossa crucificação. Não é a mesma crucificação de Cristo. Porque muitos quiseram ir para a cruz com ele, mas ele disse, você não tem condições. Pedro disse, Senhor, eu vou contigo. O Senhor falou assim, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E outros quiseram ir também para a cruz com ele, você não tem condição. Então, a nossa cruz não é a cruz de Cristo. Não é. Ela é única. Só Jesus morreu por nós. E aquela cruz é única. E ao morrer por nós, ele nos incluiu nela. Para que nós sejamos nova criatura. Para que o velho homem morra e ressuscite o novo homem que vai viver essa vida plena. Que vai viver essa diversidade na unidade. Então, a nossa cruz é o viver a cruz de Cristo. Essa é a nossa cruz. Porque quando nós optamos por viver a cruz de Cristo, os nossos parentes nos abandonarão, os nossos colegas de trabalho zombarão de nós, muita gente zombará de nós, nos chamará de Bíblia, levantará falso testemunho contra nós, se oporá firmemente contra nós. O mundo como um todo se oporá a nós. Essa é a cruz que nós temos que viver. E quando o pecado nos tentar, quando Satanás nos tentar, nós temos que ter a verdadeira dimensão dos cravos que estão nas nossas mãos para que nós não caiamos na tentação. A figura da cruz é para que, se você tem gula e tem um bolo na sua frente, você se imagina crucificado para as suas mãos não pegarem o bolo. Essa é a cruz que precisa ser vivida. É a cruz que nos impede de pecar.
que nos convida a não pecar por amor a Cristo, não por imposição. É essa cruz que nós estamos falando. Quando eu estava no seminário, me disseram o seguinte, né, a última pregação do pastor, já na colação de grau lá, ele nos disse o seguinte: olha, vocês não têm que saber mais Bíblia do que os membros da igreja, porque certamente haverá um membro da igreja que saberá mais Bíblia do que você. Não é isso. Você não deve buscar pensar que é melhor que ninguém. E realmente, pastor, é igual uma pessoa qualquer, um seminarista também, não tem nada que o diferencia. Mas tem uma coisa sim, e essa coisa eu não posso deixar de falar. Você tem que amar a Jesus tão intensamente ou mais do que a igreja. Essa busca, essa determinação, essa paixão, você tem que ser apaixonado de Cristo mais do que os membros da sua igreja, para que você possa ajudá-los. Para que você possa ajudá-los. Não é saber mais Bíblia, não é ser mais santo. Obviamente que determinar essa sua paixão, esse seu amor por Cristo, obviamente que fruto disso nascem algumas coisas, né, que naturalmente acontecem e naturalmente te capacitam a ajudar os amigos, os membros da igreja. Mas é isso. Mas esse convite, na verdade, é para todos nós. Todos nós. Que nós amemos a Cristo de maneira maior do que o nosso vizinho, mais intensa que os outros, mais intensa que o mundo, para que nós possamos resistir ao que o mundo propõe, que é não amar a Cristo. Ao que o mundo propõe, que é o desamor. Nós temos que amar a Cristo com tal intensidade que isso seja latente, que isso seja profundo em nós. É com empolgação mesmo. Algum dia você não pensou em ser alguém? A querer imitar alguém, ser alguém? Eu já pensei. Quando eu era jovem, eu queria ser o Michael Jordan. Eu era jogador de basquete, eu queria ser o cara. Eu achava ele o máximo. E por que nós não queremos ser igual a Cristo? É exatamente isso. Falar como Cristo. Pensar como Cristo. Por que não? Por que não? Né? E o texto nos fala, mais à frente, sermos imitadores de Cristo. E imitador pode parecer um termo pejorativo se você não ler o resto. Ser imitadores de Cristo como filhos dele. Como filhos. É o filho que imita o pai. É o filho que é parecido com o pai. Não é aquele imitar por imitar, como eu queria imitar o Michael Jordan. Não é assim. É uma coisa que, quando você vai se envolvendo, quando você vai se apossando de Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso naturalmente vai acontecendo. E aí nós também podemos falar de santidade, que isso daria outra pregação. É sobre isso que nós estamos falando. Eu gosto muito de bonsais. Bonsais são aquelas árvores, né, japonesas, que os japoneses sabem fazer muito bem. E o que acontece com os bonsais? Eles cortam as raízes. Se vocês não conhecem as técnicas, né, a técnica do bonsai, saibam que eles cortam as raízes para que a árvore não cresça, para que ela fique, né, ela vai ficando troncudinha, ela vai ficando com a aparência de árvore velha, de árvore, né, o tronco vai ficando grosso, né, como realmente uma árvore velha, mas ele não cresce. Né? E muitas vezes, irmãos, nós somos como bonsais. A gente não aprofunda as nossas raízes. Então a gente se torna crentes, né? Que você olha, ele é viçoso, ele é grosso, ele é um tronco grosso, mas é de baixa estatura. De baixa estatura. Eu não sei se vocês lembram da pregação que eu fiz, acho que foi ano passado, deve estar no site, sobre idade espiritual, que era sobre o Salmo 90, versículo 12, que diz: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio.
Naquele momento lá que a gente meditava sobre essa palavra, nós falávamos, né? Foi quase uma aula de matemática, onde nós contamos algumas coisas, nós fizemos alguns cálculos na Bíblia, e nós vimos que, apesar de nós termos uma idade cronológica, né, nós, muitas vezes, éramos crianças espirituais. Nós vimos a descendência de Caim, nós comparamos a descendência de Caim com a descendência de Sete. E vimos que na descendência de Caim não tinham anos, na de Sete tinha. Não tinha anos. Os anos que Caim viveu não foram contados por Deus. Nós também fizemos uma comparação, onde nós vimos duas passagens na Bíblia, onde uma dizia, né, que desde a saída do Egito até a construção do Templo de Salomão, passaram 400 e poucos anos. E em outra passagem da Bíblia também, nós vimos que a contagem de anos dava outra conta. E aí, o que ficou notório? Os inimigos da Bíblia acham que aquilo é erro, que a Bíblia está errada. Se tem uma diferença de 60 anos, tá vendo? A Bíblia está errada. Mas nós vimos que a Bíblia não estava errada. Os 60 anos de diferença foram exatamente os 60 anos em que o povo judeu passou sobre o domínio de vários povos. E somando esses anos, no livro de Juízes, dava exatamente a diferença que faltava entre as duas datas. O que isso conclui? Que quando nós estamos sob o domínio de outros povos, sob o domínio de outros que não Deus, Deus não conta os nossos anos. E aí nós voltamos. Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias. Porque muitas vezes somos crianças aos olhos de Deus, meus irmãos. Apesar de termos anos e anos, às vezes anos de igreja. Foi uma conta difícil que fizemos. O Senhor nos fala sobre a videira, onde Jesus está sempre nos podando para que cresçamos. E a poda é necessária. A poda é necessária. O urso que Davi enfrentou, o leão que Davi enfrentou, ele foi necessário para que depois ele enfrentasse Golias. Naquele momento, certamente, Davi teve dificuldades. Ele sozinho no campo, com um rebanho de ovelhas e um urso, rondando lá o rebanho. Ele teve dificuldades. Provavelmente ele pode ter se ferido, o texto não fala, ele pode ter se arranhado, mas a Bíblia nos diz que ele venceu. E depois venceu o leão também. Não se sabe como. Mas certamente dificuldades ele teve. Imagine, gente, você enfrentar um leão, um garoto, sozinho, com um rebanho de ovelhas. Entre o rebanho e o leão estava Davi. Mas Deus o forjou para que quando aquele filisteu começou a blasfemar contra o Senhor dos Exércitos, ele falou, não dá. Não dá. Eu vou contra esse filisteu. Eu vou contra ele, sem nada. Só com a minha funda eu vou contra ele. E com a fé no Senhor. Então é isso, meus irmãos. É essa poda que Jesus quer fazer em nossa vida. Por quê? Porque o novo broto, ele vem com mais força. Ele vem renovado. Ele vem renovado. É isso que nós estamos falando. Esse texto também nos fala que crescer só é possível com humildade e mansidão, com longanimidade e com unidade. Unidade. Antigamente, a humanidade ela se reunia em torno de fogueiras, né? Ela se reunia em torno de comida, ela se reunia em torno de alguém que contava uma história. É assim que a humanidade se reúne.
E a proposta hoje é que ela se reúna em torno da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui. Inclusive eu. Para ouvir, para aprender e crescer. Essa é a proposta de Deus hoje. Que a gente se una nessa mensagem de paz. E crescer também é necessário, porque é vontade de Deus. Mas com santidade. A gente tem que buscar a santidade. Imitando Cristo e remindo o tempo, pois os dias são maus. Isso está em Efésios 5,16. Pode botar, irmão? Vamos ler, irmãos? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir o tempo? É exatamente nós não nos deixarmos levar pelo cronos, ou seja, pelo tempo do mundo, pelo tempo do relógio. Remir o tempo é você estar no kairos, é no tempo da oportunidade. É você aproveitar a oportunidade que Deus te dá. Todos os dias Ele te dá oportunidade. Oportunidade de você pregar para alguém, oportunidade para você testemunhar mais dele. É isso. Esse é o tempo. Isso é que é remir o tempo. É estar no centro da vontade de Deus. É estar vivendo kairos, o tempo da oportunidade. Não o tempo de cronos. Obviamente que nós vivemos o tempo de cronos, estamos imersos nele. Mas a proposta é de kairos. É nós estarmos aproveitando toda a oportunidade que Deus nos dá. Amém, irmãos? Dentre as atividades que nós fazemos na igreja, uma delas é a oração pública, que a minha esposa estava falando, né? Além da comunhão, do conviver, a oração pública é uma delas. E aí eu quero convidar os irmãos a, né, quando for convidado para orar publicamente, que o faça, como minha esposa convidou também. É uma parte desse mover, a oração pública, o interceder uns pelos outros, né? Porque quando nós oramos como igreja, meus irmãos, como ela falou mesmo, os céus se abalam e o inferno realmente treme, né? Então, orar como igreja é realmente uma das coisas mais poderosas que Deus pode nos dar, né? É claro que Ele também, no nosso jardim secreto, na nossa individualidade, no nosso quarto, nós também oramos a Deus e Ele nos ouve, né? Quantas vezes Deus fala comigo diariamente, mas é muito bom também estarmos na oração pública também. É uma necessidade da igreja, né? É um clamor que se levanta, né? Quando a pessoa levanta a voz, ela está representando toda a igreja. Embora às vezes ela peça algo para ela, mas ela pede como igreja. E quando ela inclui também nesse pedido, nesse clamor, algo da igreja, mais força ainda, né? Adquire essa oração. Que nós pensemos nisso também, né? Em todas essas dinâmicas que fazem parte do nosso viver cristão, né? Que nós pensemos nisso. Eu vou terminar só lendo a passagem do inicial do capítulo 4, né, que é a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que coisa bela, né? O prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, igreja? Vamos baixar nossas cabeças e orar a Deus? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, Deus, de fazermos parte desse corpo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que nesse mover maravilhoso, Senhor, quando nós estamos adoentados, Senhor, a igreja vem, Senhor, através de orações, através de remédios, ela vem também
ao nosso socorro, Senhor, porque Tu assim ages através da igreja, Senhor. Quando nós estamos tristes, Senhor, quando nós estamos abatidos, Senhor, Tu sempre levantas um irmão, Senhor, para estar nos dando um beijo, um abraço, para estar nos dando uma palavra de conforto, Senhor, de ânimo, Pai. E assim também nós vemos, Senhor, o Teu mover através da Tua igreja, Senhor, que é o Teu corpo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dirigir, Senhor, como cabeça, Pai. Senhor, muito obrigado, nós Te glorificamos por isso, Senhor. Porque temos, Senhor, à nossa disposição a mente de Cristo, Senhor. Temos a Tua direção, Pai. Essa direção que vem do alto, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Senhor, e através de nós é capaz de, Senhor, de gerar maravilhas para o Teu reino, Senhor. Que através de nós, da nossa vida, Senhor, é também capaz de gerar crescimento a outros que não Te conhecem, Senhor. Ou que Te conhecem pouco, Senhor. Sê conosco, Pai. Não Te aparta de nós, Senhor. Pai amado, nós concedemos, Senhor, nós permitimos que Tu continues, Senhor, nos podando, Pai. Embora doa, Senhor. Que Tu nos leve mais além, Senhor, através dessa poda, Senhor. Que a cada poda dessa, Senhor, nós sejamos mais revigorados, Senhor. Sejamos mais fortes, Senhor. Tenhamos mais fé, tenhamos mais entendimento, Senhor, que gera crescimento, Pai. E que esse crescimento, Senhor, não seja para a nossa vanglória, Senhor, mas que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para o crescimento do Seu reino, Senhor. Pois Tu és o Deus único, Senhor. E nós temos uma fé única, Senhor. E existe um Espírito único, Senhor, que nos une, Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor, Senhor. Que nós não conseguimos entender em plenitude, mas que nós conseguimos viver, Senhor, porque é a mensagem da cruz que Tu deixaste para nós, Senhor. Nos ensina a cada dia, Senhor, a entendê-la mais e mais, Pai, para que nós possamos ser servos melhores, Senhor, para Ti, Senhor. Assim nós Te oramos, Deus, e Te pedimos ajuda-nos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, porque nós temos certeza que Tu vais nos ajudar. Em nome de Jesus, amém.